Deus, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, hoje lição de número 3, que nós estaremos aprendendo, falará sobre a encarnação do Verbo. Glória a Deus. Falará acerca de algumas religiões ou seitas que não creem, não acreditam no nascimento original de Jesus, nem na encarnação do Senhor Jesus, amém? Para esta lição, gostaria de convidar aqui à frente o cooperador Márcio, que vai estar ministrando esta aula aos nossos corações em nome de Jesus. Esteja atento ao que o Senhor falará conosco nesta noite em nome de Jesus. Cooperador Márcio. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, é um motivo de muita alegria poder estar com os irmãos nesta noite. Irmãos, vamos para a aula de número 3, a encarnação do Verbo. E diz assim, o texto áureo está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí a verdade prática está escrito assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. Vamos à leitura bíblica em classe. Irmã, lê para a gente, fazendo um favor. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nos a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque jamais muitos falsos profetas se têm levado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confesse que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e anticristo. Amém? Então a palavra-chave é docetista. Irmão Matico, lê a introdução para a gente, fazendo um favor. A lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja, houve tentativas de negar... Hã? Está errado? A lição de 3. A introdução, né? Ah, tá. Estou vendo um outro artigo. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma
apologia à sua humanidade plena. Então vamos lá. Nesta lição de hoje, nós vamos trabalhar com o tema cristológico, ou seja, focado na pessoa de Jesus. Então nós iremos falar sobre a encarnação de Cristo. Note que encarnação de nada tem a ver com reencarnação, tá bom? Jesus, antes da encarnação, ele já existia. Então ele se encarnou, Jesus encarnou e se fez homem e habitou entre nós. A palavra reencarnação, irmãos, é uma doutrina herética, antibíblica, onde se ensina que a pessoa morre e retorna à vida em outro corpo. Falaremos também sobre a ressurreição de Jesus, onde a alma e o espírito retornam para o corpo. Vamos falar também sobre algumas heresias antigas que negavam aí a humanidade de Jesus Cristo. Então nós vamos ver também como é que os apóstolos responderam a essas heresias. Então vamos para o primeiro ponto: heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? Irmã Regiane, lê para a gente, fazendo favor. O termo vem do grego, doqueo, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja, que consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparição como um fantasma. Então, irmãos, como nós vamos falar sobre heresias, então eu trouxe aqui para os irmãos a definição do que significa heresia. Então, heresia significa escolha ou opção, ou seja, tomar partido de algo. Então, como é que a heresia ela ocorre? Quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Então, uma heresia, ela faz oposição, ela se opõe frontalmente aos dogmas da igreja. No caso, nós cremos na Bíblia, nós pregamos a doutrina bíblica. Então, qualquer tipo de doutrina que se opõe à doutrina bíblica é considerado heresia. E quem pratica a heresia também é considerado um herege. Então, o que significa docetismo? Vem do termo grego dokel, que significa ter aparência. Então, aqui trata-se, irmãos, de uma antiga crença gnóstica. Então, aqui eu fiz uma pesquisa a respeito do gnosticismo, a respeito do que eles creem. Então, os gnósticos, o que eles acreditavam? Que o mundo material era mau e que a salvação só era possível através do conhecimento. Então, o que os gnósticos diziam? Que a salvação era apenas para alguns eleitos, e estes eleitos, eles receberiam o conhecimento. Aqueles que não recebessem o conhecimento, para os gnósticos não seriam salvos. Então, os gnósticos também acreditavam que o mundo material era uma criação de uma divindade inferior, o Demurgo, e não de Deus. O corpo humano era uma prisão para o espírito humano, ou seja, o corpo humano não é bom, na visão deles. O bem só seria alcançável em um nível espiritual. Por quê? Porque eles acreditam que o espírito é bom. A salvação era possível através do conhecimento secreto de práticas mágicas, ou seja, o ocultismo. A alma humana era uma centelha divina que deveria ser libertada. O conhecimento era o meio de salvação e o verdadeiro self.
O gnosticismo é baseado no dualismo entre a matéria e o espírito, que é caracterizado pela oposição entre os dois. Então o que eles ensinavam aqui? Que Jesus ele não tinha um corpo literal. Que Jesus ele tinha apenas um corpo aparente, parecido com um corpo humano. Ou seja, era algo como se fosse um fantasma. Então por que eles defendiam isso? Porque na visão deles, o corpo era mau e o espírito era bom. Então não teria, na visão deles, como o corpo comportar ou guardar o espírito. Na visão deles também a ressurreição, na visão deles a encarnação de Cristo, ou seja, a encarnação de Cristo, seria impossível. Então essas heresias, elas negam aí os ensinamentos apostólicos fundamentais, ou seja, a literalidade do nascimento de Jesus, morte e ressurreição. Tá certo? Agora, vamos para os tópicos 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus. Presbítero Lucimar, lê para a gente. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias às palavras de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como um verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos: Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão e Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então vamos lá. Aqui, irmãos, o comentarista da revista, ele lança a pergunta: o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Porém, esta pergunta, ela é respondida apenas no tópico 3. Note que ele lança a pergunta e ele lança aqui provas bíblicas irrefutáveis de que Jesus ele tinha um corpo humano. Então, se nós observarmos, para crer nessas heresias que os docetistas pregavam, anunciavam, nós teríamos que arrancar da Bíblia todas essas referências que está aqui, que o comentarista ele colocou para nós, que é Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas capítulo 2, 4 e 5, Lucas 1, 36 e 58, Lucas 2 e 8, Lucas 2, 25 e 37 e Lucas 2, 40 e 52. Então, irmãos, dizer que Jesus não tinha um corpo humano é dizer que a Bíblia estava mentindo. É dizer que a Bíblia aqui ela é mentirosa. Por quê? Porque o comentarista ele nos dá aqui diversas referências, diversas provas na Bíblia que Jesus ele tinha um corpo. Presbítero Amarildo, abre para a gente aí Lucas capítulo 2, versículo 40 e 52. Vamos ler apenas 2 versículos para comprovarmos aí esta tese de que Jesus ele tinha um corpo. Lucas capítulo 2, versículo 40 e 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então aqui, irmãos, uma das mais importantes doutrinas do cristianismo é a encarnação de Cristo. Negar isto é dizer que Mateus mentiu, que Lucas mentiu, que Marcos mentiu e que João mentiu. Então, não tem como dizer que Jesus não tinha um corpo. Existem provas vastas que Jesus habitou nessa terra e ele habitou no nosso meio. Vamos para o tópico 3, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Aí aqui, irmãos, presbítero Maurício, deixa aberta a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11, presbítero Maurício. Irmão Fernando, Lucas capítulo 2, versículo 1. Irmã Adriana, 1
1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Aí, a irmã que está do lado da irmã Adriana, irmã Sandra, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. A irmã lê para a gente, fazendo um favor? O meu? O seu. Lucas capítulo 2, versículo 11. Então vamos lá. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Vai lá, irmão. Tem microfone aí? Três dos principais heresiarcas negavam Jesus Cristo. Tivesse vindo em carne, serinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava a docetismos. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Efeso. Saturnino, o principal representante dos docetismos sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto como forma humana e mera aparência. Márcio e outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quando ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judeia, e época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Então no tópico 2, o comentarista ele lançou a pergunta: o que os docetas ensinavam sobre Jesus? E aqui no tópico 3, ele lança a mesma pergunta: o que os principais docetas diziam sobre Jesus? Então essa pergunta que ele lançou no tópico 2 será respondida aqui no tópico 3. Então, irmãos, o comentarista ele citou aqui a palavra substância etérea. O que significa substância etérea? Refere-se a uma ideia de que o corpo de Cristo não seria físico e material, mas sim de uma natureza imaterial, semelhante a algo espiritual ou celestial. Tá certo? Então aqui, o comentarista, ele destacou 3 hereges. O primeiro deles é Cerinto. O que Cerinto ensinava? No século I e II, Cerinto ensinava que Jesus, ele era o quê? Ele era um espírito sem corpo, que residiu temporariamente no homem. Jesus, ele residiu temporariamente no homem Jesus e o deixou antes da crucificação. Isso aqui é o que Cerinto ensinava. Cerinto também ele entendia que um era a pessoa de Cristo e outra era a pessoa de Jesus. Então eram 2 pessoas separadas, não era uma pessoa só. Isso aqui é o que ele ensinava. A outra coisa que ele dizia também, que Cristo era um espírito que veio do céu. E Jesus, uma pessoa que foi gerada normalmente através de uma relação sexual. Esse aqui era a visão dos hereges. E o Espírito de Cristo veio sobre ele no batismo das águas e o abandonou antes da crucificação. Então, isto aqui era a visão de Cerinto. Isso aqui era uma heresia que estava sendo espalhada no meio do povo cristão. Já Saturnino, no século II, dizia que Jesus era essencialmente um espírito, aparecendo aos homens e não totalmente humano. Então, Marcião, no século I e II, dizia também que Jesus era essencialmente um espírito,
aparecendo aos homens e não totalmente humano. Então, tanto Saturnino como Marciano, eles defendiam que Jesus não nasceu, mas apareceu de uma forma humana. Jesus tomou uma forma. Eles defendiam que Jesus não havia nascido. Agora veja só, irmãos, todo herege, ou ele distorce o que a Bíblia diz, ou ele amputa partes da Bíblia que confrontam as suas doutrinas. Todos os hereges, eles fazem esses tipos de coisa para poder defender as suas doutrinas, tá certo? Então, como é que Jesus não tinha um corpo humano, se a Bíblia nos dá o local do seu nascimento? Então vamos ver aqui a referência que a Bíblia nos dá a respeito do nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo de número 11. Vai lá. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha aí. Então qual que é a cidade de Davi? Belém. Então aqui a Bíblia nos dá a cidade a qual o Senhor Jesus nasceu. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Olha aí. Então, como que não negar que Jesus não nasceu, se a Bíblia também nos fornece até mesmo a época do seu nascimento? E qual é a época do seu nascimento? A época do César Augusto. Então, irmãos, Jesus ele nasceu homem perfeito. Jesus ele não tinha a semente do pecado, ele não tinha a natureza pecaminosa. Por quê? Porque ele não foi gerado, ele não nasceu através de um relacionamento sexual. Jesus ele nasceu de uma forma milagrosa, uma forma miraculosa. Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, pelo fato dele ter sido gerado pelo Espírito Santo, ele não teve a semente do pecado. Ele nasceu de uma forma miraculosa. E ele também não estava debaixo da culpa do pecado. Tá certo? Então, ao mesmo tempo que Jesus era humano, também era Deus. Então, se Jesus ele tivesse nascido de um relacionamento sexual, ele não poderia morrer por nós. Por quê? Porque ele seria um pecador como nós. Ele teria a natureza pecaminosa, ele teria a semente do pecado e estaria debaixo da culpa do pecado. Portanto, não poderia morrer por nós, nós não poderíamos ser redimidos por ele. Mas como ele veio de uma forma miraculosa, ele foi gerado de uma forma miraculosa, ele não nasceu debaixo da culpa do pecado e muito menos estava aí debaixo, ele não tinha aí a semente do pecado. 1 Timóteo capítulo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Olha aí. Então, sem a encarnação de Jesus, ele não poderia ser mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus ele tinha que estar encarnado, ele tinha que ser homem. Tá certo? Porque ele tinha que vencer o quê? Ele tinha que vencer o pecado na forma humana. Como é que ele ia vencer o pecado se ele não fosse humano, se ele não tivesse o corpo material, físico? Não teria como. Então não haveria salvação para nós. Então Jesus, na forma humana, ele venceu o pecado. E sem a sua divindade, ele não poderia redimir a humanidade. Por quê? Porque se não houvesse a divindade, ele estaria debaixo da culpa do pecado como nós. Então, como Deus, ele não tinha pecado algum, e durante toda a sua vida, ele não pecou. Ele foi tentado, mas não pecou. Agora, irmãos, os docetistas, então o que eles negavam aqui? O corpo físico de Jesus, eles negavam também o nascimento virginal de Jesus, e os docetistas acreditavam que Jesus não tinha um corpo literal, ele não era um ser humano real.
Irmãos, nesta época, a igreja ela passou por grandes desafios. Por quê? Porque naquela época que essas heresias estavam sendo propagadas, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. E os irmãos daquela época, eles não tinham a Bíblia, acesso à Bíblia como nós temos hoje. Então, para eles era mais complicado, era mais difícil, principalmente para os líderes da igreja poder combater essas heresias. E o outro fator que dificultava também era o fator cultural da época. O Império Romano, ele assumiu o comando da Europa, mas ele não conseguiu tirar a cultura grega. Então, os irmãos, as pessoas, eles iam para a igreja, mas eles iam carregados de ensinamentos que eles aprenderam lá atrás. Ou seja, eles estavam carregados de ensinamentos errados. Então, a questão cultural de ensinamentos errados que eles tinham, somado com o acesso que eles não tinham à Bíblia, tornou difícil aí o trabalho da igreja. A igreja teve uma grande dificuldade para combater isso, mas a igreja conseguiu vencer. Então, tem mais ou menos entre 5 a 6 livros da Bíblia que combatem essas heresias dos docetistas. 1 Coríntios capítulo 15 refuta esse gnosticismo que era pregado também. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aí, os docetistas, eles não criam que Jesus tinha um corpo literal. Eles não criam que Jesus nasceu de forma miraculosa e que ele morreu e ressuscitou. Então, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, refuta esta tese. Então, vamos para o tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar com a Bíblia, irmãos. Aí, irmão, abre para a gente João, capítulo 1, versículo 1. A irmã Matico, Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3. Aí, irmã Regiane, abre para a gente João, capítulo 1, versículo 14. Presbítero Amarildo, lê para a gente aí o primeiro tópico, que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista o que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne para não deixar dúvida alguma e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Olha aí. Então, irmãos, os livros de Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam o Senhor Jesus no seu aspecto humano. Já João, ele também apresenta Jesus no seu aspecto humano, mas ele dá mais ênfase no seu aspecto divino. Então, como é que ele apresenta aqui? Ele apresenta Jesus como o verbo existente desde o princípio, sendo Deus. Então, os 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram o exterior, e João dá ênfase
no interior. Porque ao mesmo tempo que Jesus era homem, também era Deus. Então João deixa bem claro para nós que a pré-existência e a eternidade de Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 1. Lê para a gente, fazendo um favor. Versículo 1 ou 14? Versículo 1. A primeira é João 1:1. A irmã é João 1:14. A irmã é depois, no final. Vai lá, irmã. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha aí, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que João está dizendo aqui? Que antes da criação, Jesus já existia. Agora, o que significa a palavra verbo? Verbo é palavra. Então, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, João 1 aponta então para Gênesis capítulo 1:1, que aponta o quê? Para o início da criação. Matico, vai lá. Aí, Matico, você vai fazer o seguinte. Você vai ler Gênesis 1:1, eu comento. Depois você lê o versículo 2, eu comento. E depois você lê o versículo 3. Então, irmãos, João 1:1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aponta para o início de Gênesis 1:1. Que também nós vamos encontrar ali em Gênesis, do versículo 1 ao versículo 3, a Trindade, no início. Vai lá, Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok. Então João 1 está apontando aqui para o início. Início do quê? Do início de Deus? Não, está apontando para o início da criação. Tá certo? Aqui também nós vamos encontrar a Trindade. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Aqui nós temos o Deus Pai. Vai lá, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós temos aqui o Espírito Santo. Vamos lá para o 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aqui nós temos o Deus Filho. Por quê? O Deus Filho, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós sabemos que Verbo é palavra. Então onde está o Verbo aqui? Haja. Aqui nós temos o Verbo, o Deus Filho. Aí vamos para João 1:14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí, irmãos. Este versículo, ele é tão maravilhoso. Se você parar para analisar o que João está dizendo aqui, se você apenas ler, você vai entender que Jesus se tornou carne. E de fato é isso. Mas se você prestar bem atenção, o que João está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte, que o Deus atemporal entrou no tempo. Por que atemporal? Porque o nosso Deus, ele não está condicionado ao tempo, ele não está limitado ao tempo. Então, ou seja, na eternidade ninguém envelhece. Por quê? Porque é eterno. Então, o Deus atemporal, ele entrou no tempo. E o Deus infinito se fez finito. E o Deus imortal se fez mortal. Então, a encarnação, irmão, de Jesus Cristo é a junção da divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que Jesus era homem, também era Deus. O Verbo se fez carne. Então, era isso que João estava dizendo quando ele disse, e o Verbo se fez carne. Aí ele também enfatiza que Jesus, ele se fez homem e habitou entre nós. Não satisfeito, ele diz que todos o viram.
Então aqui, irmão, João ele combate o docetismo, ele combate as heresias, mostrando que Jesus ele tinha um corpo literal. Vamos para a reafirmação apostólica. Presbítero Lucimar lê para a gente, mas antes, a irmã Adriana, abre para a gente em João, 1 João, tá? 1 João capítulo 1, versículo 1. 1 João capítulo 1, versículo 1. Depois, o irmão Fernando deixa aberto para a gente João capítulo 20, versículo de número 27. E Matico abre em Romanos capítulo 1, versículo 3. A irmã Regiane abre para a gente Isaías capítulo 7, 14. Maurício, Isaías 9, 6. E presbítero Amarildo deixa aberto para a gente Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Ok. Então vamos lá, pode ler, presbítero. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplados as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e o que pôde ser tocado pelo que com eles conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sobre a Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu às mãos de personagens da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Ok. Então, 1 João capítulo 1, lê pra gente, fazendo um favor. Que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Olha aí. Então João, irmãos, ele afirma com clareza que Jesus veio ao mundo e tinha aí um corpo físico. Então nós podemos ouvir e ver, ouvir e ver um espírito, mas tocar, palpar, nós podemos fazer isso apenas naquilo que é físico. Então Jesus ele não era nenhum tipo de aparência ou uma ilusão. Como é que você vai tocar em algo que não é físico? Não tem sentido. Então João ele escreve isto para dizer que realmente Jesus foi visto e ele foi tocado. João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Olha aí, então aqui também João relata o episódio de Tomé. Após a sua ressurreição, mostrando que Jesus apareceu para os seus discípulos, ele tinha um corpo humano. Então, tanto que ele disse para Tomé tocar o que? Nas suas feridas, para que ele não fosse o que? Um incrédulo, mas crente. Então, Jesus Cristo ele tinha um corpo humano antes de morrer, e após a sua morte e ressurreição, ele apareceu para os discípulos com um corpo humano. Do contrário, se Jesus aparecesse para os discípulos como um espírito, não teria como tocar nas feridas de Jesus. Então ele apareceu aí com um corpo humano.
Romanos capítulo 1, 3. Acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi. Olha aí. Então aqui Paulo também reafirma a humanidade de Jesus, confirmando que Jesus nasceu como um homem, conforme aí as promessas do Antigo Testamento. Então vamos para as promessas do Antigo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará-lhes um filho, e esse o seu nome Emanuel. Olha aí, esta é uma prova. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esta aí é a segunda prova. Vamos para Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aí. Então no Antigo Testamento, irmãos, não só falava sobre a vinda de Jesus no futuro, a qual ele viria ao mundo, mas também falava que Jesus, desde a eternidade, já existia. Então, o Senhor planejou a vinda do seu Filho antes da criação do mundo, que está aqui em Miqueias capítulo 5, versículo 2, afirmando isso. Então, não tem como negar e contestar a humanidade de Jesus. Por quê? Porque as provas bíblicas, elas são vastas. Tá certo? Vamos lá. Número 3, uma crença herética. Presbítero Lucimar, 1 Coríntios 15, versículo 17 e 18. Aí aqui, Maurício, 1 João 4, 3. Irmã Regiane, lê pra gente é o 3 agora, né? Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Efésio, que era a cidade de Cérito, ou Doceta. Os escritores do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, os docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclareceu e de maneira direta que todos aqueles que negam que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contar os doceta, os expoentes de tal
crença são chamados de enganadores. Olha aí. Então, irmãos, a afirmação de que Jesus não veio em carne, como defendiam os docetas, significa o quê? Negar a realidade da encarnação, que é a crença que Deus em Cristo se fez verdadeiramente humano e habitou entre nós. Então, para os docetas, Jesus não teria aí um corpo humano, apenas uma aparência humana. O que implica que não teria morrido naquela cruz por os nossos pecados. Então, esta afirmação faz oposição ao ensinamento dos apóstolos. Porque se Jesus não tivesse tido um corpo real, logo não haveria salvação para toda a humanidade. Então, por que é que nós somos salvos? Foi porque Jesus ele veio ao mundo através de um nascimento virginal, através de um nascimento milagroso. Então, nós não conquistamos, irmãos, a salvação. Foi Jesus quem nos trouxe a salvação, morrendo naquela cruz. Então, negar o corpo físico de Jesus é negar aí o sacrifício de Jesus naquela cruz. É negar o perdão de Deus que não foi concedido através da morte de Jesus naquela cruz. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, 17 e 18. Vai lá. Eu vou ler na tradução King James, tá? Ok. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. E continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha aí, irmãos. Então, se nós aceitarmos heresias como esta, o que nós estamos fazendo aqui? É o que Paulo está se referindo. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. E ainda permaneceis no vosso pecado. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado em um corpo humano, físico e literal, se Jesus ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos debaixo da culpa do pecado. E Paulo ainda ele reitera, ainda mais os que morreram em Cristo, eles não foram salvos. Então, se nós dessemos crédito a esse tipo de heresia, a nossa fé seria vã. 1 João 4 e 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Olha aí. Então todo aquele que nega Jesus, que ele se fez homem e habitou entre nós, esses não são de Deus. É o espírito do anticristo. O que é o anticristo? Aquele que faz oposição a Cristo. Vamos para o tópico 3, como essas heresias se revelam hoje. Deixa eu ver aqui. Irmã Sandra, abre para a gente Lucas capítulo 1, versículo 35. Aí a Matico lê para a gente quanto ao nascimento virginal de Jesus. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. E seus cumprimentos históricos no Novo Testamento, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra. Irmãos, esse tema aqui, ele me deu muito trabalho. Eu fiquei aí praticamente 2 dias debruçado nesse assunto. Por quê? Porque para trazer para a igreja as informações corretas, nós temos que estudar. E para estudar, nós precisamos o quê? Buscar as informações e confirmar o que realmente está escrito, se confirma ou não. Quando é a respeito bíblico, é fácil, a gente estuda, a gente tem diversas fontes, né? E vai que vai. Mas quando se trata a respeito de terceiros, de religiões, a qual nós não fazemos parte, nós não podemos simplesmente falar, olhar e falar, é assim, assim. Não, irmãos. Se nós não conhecemos determinadas religiões, nós temos que investigar, buscar informação. Para quê? Para não trazer uma informação errada para a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Se um irmão que está aí errar, vai ser 1 para 1. Você vai errar, mas você não vai influenciar ninguém. Mas se eu aqui cometer um erro, eu estou cometendo um erro grave. Por quê? Porque eu estou influenciando a igreja. Eu poderei estar induzindo a igreja ao erro. Portanto, irmãos, se torna mais grave ainda que a lição está sendo gravada. Então, sendo gravada, mais pessoas ainda vão assistir. E se eu errar, eu posso estar induzindo pessoas ao erro que estão assistindo. Seja esse em poucos números ou em um número aí gigantesco. Então, exige-se muito esforço e muita dedicação. A revista, irmãos, está dizendo que há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus. Essa aqui é a primeira afirmação. Como os Mormons e a Igreja da Unificação ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então aqui tem 2 afirmações. Que esses movimentos, eles negam o nascimento virginal de Jesus e que esses movimentos ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a respeito dos Mormons, eu quero enfatizar aqui para os irmãos que eles são hereges e eles têm uma heresia brava. Eles pregam aí uma heresia brava. Porém, eu me ative ao tema que a revista deu, que é, eles não creem no nascimento virginal. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar uma prova irrefutável para afirmar para a igreja que eles não creem no nascimento virginal. Então, irmãos, eu fiz a busca, e buscando aí conteúdo que nega aí a veracidade, que eles negam aí o nascimento virginal de Jesus, eu descobri que eles têm o livro dos Mormons. Este livro é como a Bíblia deles, tá certo? Então, quando eu descobri este livro, eu fui buscar o tema sobre o nascimento de Jesus, a virgindade de Maria, o nascimento virginal, para poder confirmar o assunto. Então, deixa aí, quem vai ler Lucas 1:35? Irmã Sandra, já fica preparada? Aliás, pode ler já para a gente, Lucas 1:35, nós vamos fazer aqui uma análise do livro deles. Lucas 1:35. Isso. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ok, tá certo? Então aqui a Bíblia está dizendo desta maneira. Agora, no livro deles, está escrito lá, Alma, capítulo 7, versículo de número 10. Isso aqui é o livro deles, tá certo? Está escrito assim: eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados, sendo ela uma virgem, um vaso precioso, escolhido, e uma sombra a envolverá, e conceberá pelo poder do Espírito Santo, e dará luz a um filho, sim, o Filho de Deus. Então, fazendo uma leitura honesta, este versículo deles,
converge com o que a Bíblia está dizendo. Na revista aqui está escrito: o anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, esta mesma sombra que está dizendo aqui no versículo deles, e uma sombra envolverá e conceberá pelo poder do Espírito Santo, é a mesma sombra que está na Bíblia. Então, fazendo uma leitura honesta, o que dá a entender é isso, tá certo? Então, dá a entender que eles creem aí no nascimento virginal de Jesus. Mas a revista está dizendo que eles não creem no nascimento virginal. Então eu fui buscar. E aí, irmãos, eu ouvi um professor, cadê aqui? Eu ouvi um professor de temas características de religiões e seitas. E ali ele afirma que o Deus Pai obteve relação sexual com Maria, e por isso que Jesus foi gerado. Então, nesta tese, Jesus não seria gerado, não nasceria de um nascimento virginal. Então, este professor de características das religiões e seitas, ele diz que os mórmons acreditam que o Deus Pai teve relação sexual com Maria, e que esta sombra que aparece no versículo é o Deus Pai aparecendo para ter relações sexuais com Maria, que até então ela era virgem, mas a sombra a cobriu ali e Deus Pai teve relação sexual com ela. É o que o professor desta característica de religiões e seitas está afirmando acerca daquilo que os mórmons acreditam. Também, irmão, tem um livro aqui, o subtítulo é Outras Doutrinas. E aqui nesse livro está afirmando que Deus Pai manteve relações sexuais com Maria. Então, o versículo lendo de uma forma honesta, eu vou ler novamente: eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados, sendo ela uma virgem e um vaso precioso escolhido, e uma sombra envolverá. Então, o segundo ponto da pesquisa que eu fiz, aquele professor, ele está afirmando que esta sombra é o Deus Pai, onde que obteve a relação sexual com Maria. Isso aqui é o que ele está afirmando. Porém, e uma sombra envolverá e conceberá pelo poder do Espírito Santo e dará à luz a um filho, sim, o Filho de Deus. Fazendo a leitura honesta, a interpretação é de que este versículo converge com a Bíblia, tá certo? Então tem o primeiro ponto da pesquisa, que fazendo a leitura honesta, converge com a Bíblia. Tem o segundo ponto da pesquisa, a respeito desse professor que afirma que os mórmons creem que o Deus Pai teve relações sexuais com Maria, tá certo? E tem o livro onde que diz que o Deus Pai também teve relação sexual com Maria. Irmãos, aí tem o terceiro ponto que eu fui buscar. Então, se eles estão afirmando que os mórmons ensinam isto, então na internet tem bastante conteúdo, tanto cristão como dos mórmons. Então, se eles afirmam isto, então tem que ter conteúdo nesta direção também. Irmãos, eu fui buscar, irmãos, eu mergulhei aí neste assunto. E aqui eu vou apresentar para os irmãos a fala de um mórmon, tá certo? Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero responder uma pergunta que alguns dos meus seguidores me enviaram sobre a concepção de Jesus Cristo. Na verdade, existe um homem aí na internet que já foi membro da Igreja de Jesus Cristo, está espalhando essa mentira. Ele está dizendo que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, acreditamos que Deus, nosso Pai Celestial, ele teve uma relação sexual, que homem e mulher, por exemplo, têm quando são casados para gerar filhos, com Maria.
Isso não faz parte da nossa crença. Repito, nós não acreditamos que Deus, nosso Pai Celestial, ele desceu e fez sexo com Maria. Isso daí está muito longe do que nós acreditamos. As Escrituras ensinam que Maria era virgem, que não tinha conhecido homem nenhum. Tanto é que quando o anjo Gabriel vem anunciar a ela que ela será mãe do Filho de Deus, ela fica surpresa, porque, embora ela fosse bem jovem, ela já entendia que os filhos não vinham através de uma cegonha. Ela sabia que precisava de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação íntima, uma relação sexual, para que os nascimentos acontecessem. Essa era a forma que os homens e mulheres vêm ao mundo, né? Os espíritos na vida pré-mortal recebem corpos mortais desde que Adão e Eva tinham caído. Agora, como que isso acontecer? Ela também perguntou ao anjo, né? Como que isso se dará? E o anjo deu uma resposta que talvez Maria não tenha entendido muito bem e que certamente nós não entendemos, porque muitos dos milagres não podem ser explicados. Isso certamente é um milagre. O anjo disse que uma sombra a cobriria e que ela ficaria grávida do Filho de Deus. Agora, isso não significa que Deus, nosso Pai Celestial, desceu e teve uma relação sexual com Maria. O que nós sabemos é que Maria continuou virgem, mesmo depois da concepção, mesmo depois de ficar grávida. Como isso aconteceu? Repito, nós não sabemos, é um mistério. Também eu não sei como Moisés abriu. Então aqui, irmãos, é a fala de um mórmon. Então, segundo ele aqui, esta fala dele rebate a segunda tese da segunda pesquisa que eu fiz, de que Deus aí teria, o Deus Pai teria tido uma relação sexual com Maria. Então, eu assisti 3 aulas preparatórias para poder trazer este assunto aos irmãos. E a primeira aula a qual eu assisti, o professor, quando ele tocou neste assunto dos mórmons, ele enfatizou as heresias pregadas por eles, mas em momento algum ele afirmou que os mórmons não creem no nascimento virginal de Jesus. Já a segunda aula preparatória dos professores nem tocou no assunto de mórmon. E a terceira aula que eu assisti, o professor se posicionou a respeito do assunto. E o que ele disse? Que ele não vai imputar esta tese de que os mórmons negam o nascimento virginal de Jesus, porque não há provas irrefutáveis que apontam nesta direção. Tá certo? Então, eu ouvi este rapaz e eu ouvi também mais um mórmon. Ele disse assim, ele leu o versículo e ele enfatizou que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas foi gerado pelo Deus Pai. Então aqui, quando a revista diz que ele não foi gerado pelo Espírito Santo, isto é verdade, isto é ok, converge com a revista, porque eu ouvi isso de um mórmon. Eles não acreditam que Jesus foi gerado aí pelo Espírito Santo. Eles acreditam que Jesus foi gerado pelo Deus Pai. Mas este mórmon, em momento algum, também refutou a tese do nascimento virginal. Ele falou no sentido de crer no nascimento virginal, mas falou que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas pelo Deus Pai. Então, assistindo essas 3 aulas preparatórias, nesta segunda tese de que o Deus Pai obteve relação sexual com Maria, que os mórmons afirmam isso, nenhum dos 3 professores usou esta informação. Então esta informação ela não é confiável. Então qual que é a minha posição? Eu também não imputarei aos mórmons neste assunto isolado o que eles não creem
no nascimento virginal. Eu cheguei à conclusão que eles creem no nascimento virginal, porém eles não creem que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas pelo Deus Pai. Aí aqui, nos nossos dias, nós temos também heresias que negam o nascimento virginal de Jesus, que é, irmãos, a teologia liberal. Isso aqui é dos nossos dias, tá certo? Então o que eles ensinam? A Bíblia não é inspirada por Deus. Para os teólogos liberais, segundo eles ensinam que os teólogos que devem definir quais ensinamentos são corretos ou não. Eles também dizem que o nascimento virginal de Jesus é um nascimento mitológico, porque eles até aceitam o nascimento de Jesus, mas rejeitam Jesus como Deus. Por quê? Porque eles acreditam naquilo que pode ser explicado. Aquilo que não pode ser explicado, eles não creem. O terceiro ponto que eles dizem é: Jesus não ressuscitou de forma corpórea. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou com um corpo físico, que contradiz aí os 4 evangélicos acerca da ressurreição. Por que isso? Porque os liberais, eles são racionalistas. Então, eles creem naquilo que pode ser explicado. Aquilo que não pode ser explicado, eles não acreditam. Tá certo? Aí, Lucas, capítulo 1, versículo 33, eu vou ler novamente. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso também te encherá, e também há de nascer, e será chamado Filho de Deus. Então aqui nós vemos que Jesus foi gerado de uma forma miraculosa, sem a semente do pecado. Tem também, irmãos, os hereges dos dias de hoje, isso aqui eu também confirmei através de pesquisa, a Igreja da Unificação. A Igreja da Unificação, ela foi fundada aí na Coreia do Sul pelo reverendo Mon. Então, esses movimentos, eles são conhecidos por suas doutrinas não ortodoxa. O que é uma doutrina não ortodoxa? É uma fé que não é correta. Uma doutrina ortodoxa é uma fé correta. Então, uma doutrina não ortodoxa não é uma fé correta. Então, muitas das quais contradizem as doutrinas cristãs. Tá certo? Então, algumas dessas doutrinas que eles pregam, a cristologia distinta. A igreja do Mon acredita que Mon é o Messias da era moderna, cumprindo o papel aí de restaurar o propósito de Deus, que teria sido aí parcialmente corrompido por Jesus. Olha aí o tamanho aí da heresia que o camarada prega. O nascimento virginal de Jesus. A Igreja da Unificação também rejeita o nascimento virginal de Jesus, como sendo um milagre divino realizado pelo Espírito Santo, como ensinado nas Escrituras. Aí, irmãos, também tem uma outra aí, heresia esdrúxula, que é o pecado original. A doutrina da unificação também ensina que o pecado original não foi erradicado completamente por Jesus. Irmãos, o pecado ele vai ser erradicado na glorificação, né? Então, eles pregam também aqui, eles acreditam que a verdadeira salvação vem através da participação em suas práticas e na adesão a seus ensinamentos, ou seja, salvação por obras. E pior ainda, nem é por Cristo, é por Mon. Então, tem heresias também nos dias de hoje que não creem aí no nosso Senhor Jesus, tá certo? 2. Quanto à morte e ressurreição de Cristo. Fernando, lê pra gente. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. A heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cireneu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus.
Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 457. Nas notas explicativas do rodapé na edição do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, aqui está falando do islamismo. Então, o islamismo é certamente o maior grupo religioso no mundo que nega a morte de Jesus. Então, o que eles dizem? Que Jesus ele foi um profeta justo, foi elevado ao céu e que os judeus crucificaram Simão Cirineu em seu lugar. Aí os teólogos liberais, por sua vez, até admitem a morte física de Jesus, mas negam a sua ressurreição literal. Eles admitem que Jesus teve um corpo físico, mas reduzem Jesus a apenas um humano. Eles esvaziam a cruz de Cristo e eles afirmam que Jesus não morreu naquela cruz. Então eles esvaziam o Senhor Jesus do significado salvífico, para afirmar que Jesus ele era um homem comum. 1 Coríntios, lê pra gente aí, Lucimar, 1 Coríntios 15, 3 e 4. 1 Coríntios 15, 3 e 4. E eu passei para vocês o que eu mesmo também recebi. Uma mensagem de fundamental importância. Que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Sagradas Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, irmãos, pode falar o que quiser, mas Jesus, ele morreu, segundo a Bíblia, e ressuscitou aí ao terceiro dia. Vamos para o último tópico, a confirmação histórica. Matico, lê pra gente. 3, confirmação histórica. Lê pra gente. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores são cristãos, não cristãos, judeus e romanos, atentaram à morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito descreveu: aquele de quem levaram o nome, Cristo foi executado no reinado de Tibério, pelo próprio Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então vamos lá, irmãos. Os feitos do Senhor Jesus não só está registrado na Bíblia, como também na história. Tá certo? Então Flávio Joséfo, ele era um historiador judeu e ele não era cristão. Então ele confirma que Jesus foi acusado perante Pilatos e morreu crucificado. Os que o haviam amado durante sua vida não o abandonaram após a sua morte. Então aqui é a afirmação de um historiador não cristão, Flávio Joséfo. Um outro historiador romano, Tácito, escreveu: aqueles que levam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então aqui são comprovações históricas. Então a vida de Jesus não está apenas registrada na Bíblia, está registrada também
na história. Então, o que os ateus negam e o que os gnósticos negam? Eles negam, obviamente, os milagres de Jesus, a sua morte em nosso lugar e sua ressurreição e sua divindade. Então, qual que é a ideia aqui? Responder se Jesus existiu historicamente ou não. E historicamente, Jesus, ele também existiu. Agora, historiadores, eles buscam rastros na arqueologia. Então, os ateus, outras pessoas, eles têm dificuldade de ter a Bíblia como sua fonte de pesquisa. E eles vão buscar onde? Na arqueologia. Tá certo? Aí, irmãos, nos nossos dias, hoje em dia, irmãos, tem muitos teólogos liberais dentro de seminários e faculdades. Tá certo? E não são todos seminários e não são todas faculdades cristãs, mas tem. Então, como é que o povo de Deus ele pode escapar desses teólogos liberais que pregam, que ensinam um monte de heresias? Vindo na escola dominical. Você pode fazer um curso básico de teologias que são fornecidos pela igreja. Então, o cristão ele tem que vir para a escola dominical, ele tem que aprender a respeito da palavra. O cristão que deseja se aprofundar no ensinamento da palavra, que deseja ir fazer um bacharel, uma faculdade na área da teologia, ele precisa o quê? Ter um filtro. Por quê? Porque se ele for para uma faculdade aí aprender teologia sem ter um ensinamento básico na igreja, sem vir na escola dominical, sem fazer um curso básico que a igreja fornece, ele pode ter a sua fé destruída por esses teólogos liberais dos dias de hoje. Irmãos, e a heresia que é pregada nos nossos dias, ela é muito grande. Portanto, nós precisamos sim, irmãos, aprender a respeito da palavra de Deus, nós precisamos de vir para a escola dominical, até mesmo para poder combater os hereges dos dias atuais, certo? Então, a conclusão, as expressões, o verbo se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem. E pela justiça de Deus, Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então Jesus ele veio a este mundo como homem, ele estava sujeito ao pecado, mas não pecou. Ele venceu o pecado para nos dar este exemplo, para nós também podermos vencer o pecado dos dias atuais. Irmãos, assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Compreender a aula? É complexo, irmãos, mas é uma aula, se você analisar, é uma aula teológica para o nosso crescimento. Ela é muito importante para nós entendermos o pensamento das outras religiões acerca do que as outras religiões pensam, do que elas afirmam e do que elas dizem acerca do que a Bíblia realmente ela fala para nós, e as contradições que eles criam. O cooperador Márcio ele falou acerca dos mormons, eu também pesquisei junto com ele. Eu vi também vários homens refutando o mormonismo, que creem da mesma forma que o cooperador Márcio falou, que Deus ele desceu e teve relações sexuais com Maria. Mas não temos nenhum documento. Eu também não encontrei nenhum documento. Pode ser que haja, tá? Não estou afirmando também que não tenha. Porém, diante das nossas limitações, nós não encontramos nenhum documento profundo que afirme essa realidade. Porque a igreja, nós como igreja, nós trabalhamos com afirmações certeiras. Tem que existir um documento que afirme isso. Senão nós vamos passar por mentirosos. Como
esse Mormon ele defendeu, que estão falando por aí acerca que Deus teve relação sexual com Maria, e ele fala que eles não creem dessa forma. Então, meus irmãos, se nós não tivermos um documento que afirma, nós não podemos também afirmar, né, para que isso não se torne algo mentiroso da nossa parte. Presbítero, é interessante que quando eles saem para evangelizar, eles usam a Bíblia. Sim. Mas esse livro que o cooperador Márcio falou, o livro dos Mormons, eles usam para ensinamentos internos da igreja. Sim, sim. Né? Então muitas coisas não saem de dentro da igreja. Né? Então quando acredito, alguém pergunta, eles negam. Sim, eu acredito que eles têm essa afirmação, mas aí é aquela história. Tem que ver como que é a interpretação dos textos que eles fazem dentro do mormonismo. Né? Que nem nós afirmamos, não temos nenhum documento que afirma isso. Porém, pode ser que dentro da religião deles, do que eles ensinam, né, pode ser que eles interpretam aquela questão da sombra, tanto é que o cooperador Márcio deixou bem claro, que eles afirmam ali, que a nossa Bíblia em Lucas 1,35, fala que uma sombra cobrirá Maria e que dali será gerado do Espírito Santo Jesus. E lá o deles, eles afirmam que essa sombra, né, que cobre Maria, é gerado do Filho de Deus, não diretamente do Espírito Santo. Então tudo depende da interpretação. Como também nós nunca frequentamos, eu acredito que esse professor que o cooperador Márcio ele citou aqui, é aquele que eu já mandei? Ele frequentou a igreja dos Mormons. Não que ele foi um Mormon, mas ele falou, para mim poder entender, eu tenho que frequentar. Então, por um determinado tempo, ele frequentou. Hoje ele é um dos maiores refutadores de heresias lá do Brasil. Ele substituiu o pastor Ezequiel Soares lá no instituto, tem um instituto lá, eu esqueci o nome. O pastor Ezequiel Soares nomeou ele presidente desse instituto que refuta heresias pelo grau de entendimento e qualificação que ele tem. Então, assim, às vezes o que está escrito no livro é isso, né, no Evangelho segundo os Mormons. Tá, o livro chama Evangelho segundo os Mormons. Porém, né, lá dentro o que se ensina nós não sabemos. Né, pode ser que a interpretação lá dentro seja dessa forma. Então eles, para afirmar que nós estamos mentindo, ele tem ali o Evangelho segundo os Mormons, vai falar que ali está falando a mesma coisa que a Bíblia diz em Lucas 1,35. Porém, o que se ensina lá dentro a gente não sabe. Tá, então, eu quero acreditar também, né, na questão do pastor Ezequiel Soares, porque ele comentou aqui nesse tópico, e o pastor Ezequiel Soares também é um dos maiores refutadores de heresia. Né, a qualificação maior dele é dos Testemunhos de Jeová, mas ele conhece também o mormonismo, a Igreja da Unificação, né, como segundo o Reverendo Moon. O que me deixa mais triste, que esse Reverendo Moon, ele fala que ele veio para terminar a obra inacabada de Jesus. Irmão, e o duro, mais triste ainda, ele visitou o Brasil, e igrejas nossas no Brasil colocaram ele em cima do altar para ensinar essas heresias. É horrível isso, irmãos. Como que o povo se perde por não ter conhecimento da palavra de Deus? Se realmente ele é o Jesus que veio terminar a obra inacabada, ele já morreu, tá, irmãos? Por que ele não ressuscitou ao terceiro dia? Cadê ele que está morto até hoje? E só Deus sabe onde ele está. Né? Pelo grau de heresias que ele pregava, no céu provavelmente ele não esteja. Né? Não quero julgar que quem sou para julgar. E de repente nos últimos tempos da sua vida ele se arrependeu, ele pode ser salvo. Né? Então, irmãos, a gente não pode afirmar se ele está no céu ou se ele está no inferno. Porém, diante de tudo que ele ensinou, né, grandes heresias, da Igreja da Unificação, irmãos, fundada pelo Reverendo Moon, é uma face sobre a terra. É uma heresia, é uma igreja herege. Então nós temos que tomar cuidado. Tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe sua vida, com o Márcio. Eu creio que deu para nós aprender bastante coisa hoje, né, pautada na palavra de Deus, ensinada na palavra de Deus. É muito importante isso para o nosso conhecimento. E na semana que vem, nós estaremos falando de um assunto mais... Jesus, Deus é triuno. Deus é triuno. Você sabe o que é Deus é triuno? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três Deus? Não. É um Deus com três essências. Aí aqui vai falar um pouco agora, nessa próxima aula, vai falar sobre a igreja... Deixa eu lembrar aqui. Do unicismo. É a igreja que crê que Deus, quando Ele está transvestido de Deus, Ele é só Deus. Jesus Cristo e o Espírito Santo não existe. Quando Ele está de Jesus,
Deus, o Espírito Santo não existe. Quando ele está de Espírito Santo, nem Deus nem Jesus não existe. Então eles falam, então insista. Quando Deus ele está de Deus, ele é Deus. Quando está de Jesus, ele é Jesus. Quando está de Espírito Santo, ele é Espírito Santo. Então, para você ver aonde nós estamos chegando. Tá bom, irmãos? Então, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Desliga aí para nós.